Essa primeira parte da votação do Fux deixou muita gente surpresa, muita gente assustada. Eu não vou dizer para você que eu estou assustado, mas eu me surpreendi com a forma enfática com que ele aceita todas as preliminares dos advogados de defesa. É uma coisa surpreendente até. E estranho, causa um estranhamento, porque ele recebeu, ele acolheu o julgamento, né? Num primeiro momento, ele julgou procedente que se fizesse um julgamento, dizendo assim de maneira bem simples. E agora essa situação em que parece que tudo o que foi colocado como validade pelo julgamento, ele diz que, olha, não. Né? Ou seja, os advogados de defesa estão dizendo, olha, esse julgamento não deve acontecer. E ele está dizendo, ok, não deve acontecer. Só que, para que esse julgamento acontecesse, anteriormente, ele falou, sim, o julgamento deve acontecer. Então, é uma coisa assim que surpreende por esse aspecto, entende? Eu estou procurando explicar da maneira mais simples possível para você perceber que há uma certa incoerência até aí. Mas ele, naquele momento, quando ele aceitou o julgamento, ele disse, olha, a gente vai... Eu acho que é justo que se avalie tudo que está acontecendo, mas a gente vai falar a respeito dessas questões nos autos do processo, que é exatamente agora o momento em que ele vai falar. Essa manhã foi uma manhã bem estranha, bem atípica. Ele fala uma série de questões e ele faz algumas falas, né, no julgamento que já deixam bem claro que ele vai absolver os réus, os oito réus, em questões que são chave, como, por exemplo, a organização criminosa. Olha o momento em que ele fala sobre isso. A denúncia não narrou em qualquer trecho que os réus pretendiam praticar delitos reiterados de modo estável e permanente, como exige o tipo da organização criminosa. Ou seja, sem um horizonte espaço-temporal definido, não está na denúncia. Eu estou fazendo categorização jurídica. Absolutamente não foi isso que se narrou na inicial acusatória. As alegações finais do Ministério Público tampouco descreveram a permanência e estabilidade da organização para a prática de delitos indeterminados. Além de não haver menção alguma na denúncia ou nas alegações finais, a prática de delitos indeterminados. Falta à narrativa acusatória um outro elemento. Sem prejuízo de não haver na denúncia menção à prática de delitos indeterminados, a finalidade de cometer uma pluralidade de crimes punidos com pena superior a 4 anos também não foi descrita na denúncia. Quanto a este específico elemento objetivo do tipo, a denúncia pretendeu preenchê-lo, no meu modo de ver e com a devida vênia, empreendendo uma dupla imputação penal pelos mesmos fatos. Ou seja, classificando as condutas como incidentes, ao mesmo tempo, em 2 delitos com penas máximas superiores a 4 anos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena máxima de 8 anos, e golpe de Estado, cuja pena máxima alcança 12 anos. O crime de dano, também imputado aos réus, não são punidos com penas máximas superiores a 4 anos. Essa dupla incidência típica dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, no meu modo de ver, revelou-se equivocada. Com relação a isso, foi dito no processo de maneira muito objetiva que o golpe não é no 8 de janeiro, o golpe havia começado em 2021 e desde então houve uma sequência de atos que fez com que tudo isso que o Fux falou aí não tenha muita, lógica, porque foi mostrado nos autos, foi mostrado na acusação que tudo começou em 2021 e houve uma série de acontecimentos específicos. Então, é estranho ele falar uma coisa assim, porque para ele dizer isso, ele necessariamente tem que entender que não foi crime nenhum desses atos que se sucederam desde 2021. Então é uma coisa assim que se fala, caramba. Uma outra questão também é quando ele fala que, por exemplo, os réus que estão lá não são responsáveis, por exemplo, pelo 8 de janeiro.
é um erro descomunal, porque nós temos pelo menos um dos réus, que é o Braga Neto, se reunindo com manifestantes lá que estavam nesses acampamentos e dizendo, olha, peraí, que vai ter novidade, vai ter calma, é só uma questão de tempo e tudo mais, aquele vídeo que ficou famoso, e ele parece não considerar pelo menos esse vídeo do Braga Neto. E ele diz, olha, não tem como incriminar alguém por atos de terceiros. Esse aqui é o momento em que ele fala sobre isso, que é outra coisa que causa esse estranhamento, porque ou ele não leu e não se inteirou sobre o que aconteceu, ou ele de fato considera que não foi crime essa reunião do Braga Neto, pelo menos, olha, não é só, tá? A gente tem pessoas que confessaram crimes ali, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos a essa fala em que ele diz que não há crimes por atitudes de terceiros, que aí no caso aqui é sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. A prática de um crime de dano qualificado, mesmo durante um evento multitudinário, não isenta, no meu modo de ver, a acusação de provar a conduta específica de cada indivíduo. Nesse sentido, um acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiro, especialmente se não houver prova de qualquer vínculo ou determinação direta ou mesmo de que se omitiu especificamente quanto ao dever de impedir o resultado. A jurisprudência consolidada do Supremo é absolutamente clara. A simples alegação de liderança intelectual, desacompanhada de evidências concretas de responsabilidade de um indivíduo pelo dano, não é suficiente para a condenação. Aqui também causa esse estranhamento, porque passa a ideia de que o que aconteceu no 8 de janeiro é uma coisa específica, somente voltada para aquele momento. E qualquer pessoa sabe disso. Eles, por exemplo, os criminosos do 8 de janeiro estavam acampados. Eles estavam lá na frente do quartel em Brasília. Ou seja, eles anteriormente ao 8 de janeiro, eles estavam em uma ação contínua que havia se iniciado pelo menos 2 meses antes, para dizer pouco. Então, quer dizer, nós temos pessoas que estão acampadas há pelo menos 2 meses, que no final saem desse acampamento, vão até a Praça dos Três Poderes e destroem tudo. São as mesmas pessoas com os mesmos objetivos. E o objetivo de se acampar na frente dos quartéis estava ligado diretamente ao pensamento de que houve fraude nas eleições, que não houve, de que o Bolsonaro não perdeu as eleições, porque ele perdeu, e uma série de questões que estão todas ligadas ao andamento do processo como um todo. Então, veja bem, ele está aqui querendo dizer que não há ligação dos réus com o 8 de janeiro, e para isso ele precisa isolar o 8 de janeiro, e de fato, se a gente for pensar de maneira lógica, não tem como fazer isso. E, como eu disse para você, né, existe essa situação do próprio Braga Neto ter visitado lá, não só ele, tivemos outros políticos, Carla Zambelli, que agora está presa na Itália, fez discurso lá, nós tivemos outras pessoas que fizeram discursos nesses acampamentos. Então, assim, realmente não faz sentido. Assim como não faz sentido desconsiderar a culpa de todos, principalmente porque o próprio Mauro Cid, ele confessa um crime. Nós temos um réu que confessou o crime. E outros que estavam lá, outros generais, a gente tinha generais e um almirante, todos eles, de certa forma, não disseram que não houve tentativa de golpe de Estado. Essa foi a marca da defesa nesse processo, todos assumindo indiretamente que houve golpe de Estado, mas que os seus clientes, os réus, não participaram desse golpe de Estado, cada um dizendo a respeito do seu próprio cliente. Aqui ele coloca uma outra questão que aí é um prato cheio para todos, né? Que é ele dizendo que tudo que aconteceu ali não é válido porque aquele não é o foro. E aqui, nessa parte aqui,
assim, deu um nó, né? Porque ele diz, olha, a preliminar de incompetência absoluta da primeira turma. Esses são os termos que ele citou, olha só. Em síntese, os réus não têm prerrogativa de foro, ratione persona, porque não exercem função prevista da Constituição Federal. Se estão sendo processados como ainda ocupantes de cargos com prerrogativa, a competência do Supremo Tribunal, do plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de processos conexos terem sido julgados no plenário impõe o deslocamento deste feito para o órgão maior da Corte. E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta. Mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma. Ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e, na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. É possível também que haja uma divergência, que são os atos decisórios. Então, se passaria o processo para o pleno e ele, então, decidiria essa questão relativa à incompetência. Aqui tem mais uma questão que causa esse estranhamento. A sensação é essa, né, de que eu peço até perdão pela forma com que eu vou colocar aqui, estou me segurando bastante, mas parece realmente que o Fux está tirando do bumbum essas coisas todas, porque, veja bem, nós tivemos mais de 1000 julgamentos com relação aos atos do 8 de janeiro. O próprio Fux foi um sujeito que julgou, né, na primeira turma mais de 1000 pessoas, e agora nós temos apenas mais 8 réus sendo julgados. Mas já foram julgados mais de 1000. E quando isso aconteceu, o Fux não falou porcaria nenhuma. Tudo que ele está colocando agora, de que tem que passar para a primeira instância, ou tinha que passar para todos os ministros do STF para que eles pudessem decidir, tudo isso, é bom deixar claro, tudo isso não aconteceu quando eram os mais de 1000 réus anteriores, julgados. E agora por quê? Qual é o motivo para ele dizer que nesse caso específico tem que passar para a primeira instância? Porque se fosse assim, ele já teria que ter feito isso nos outros julgamentos, porque estamos falando de um mesmo crime em alguns casos aqui. Então é outra coisa que não faz o menor sentido. O Fux, inclusive, ele cita o Lula para defender o Bolsonaro numa situação em que ele condenou o Lula. E aí fica uma situação que fica difícil até para fazer o comentário aqui, porque muita coisa não faz sentido. Eu vou trazer um comentário final. Antes, eu quero colocar mais um momento em que ele fala, olha, gente, tem que acabar com tudo, tem que anular tudo, e ele dá a chutada de balde maior aqui nessa história. Dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Tem alguns pontos que nós precisamos levar em consideração nessa primeira parte do voto do Fux, né? Me parece que ele vai absolver, pelo que está andando aqui a carruagem, vai absolver todos os réus, para ele ninguém tem que ser condenado ali. Me parece que vai acontecer isso, tá? Não dá para dizer que vai ser isso, talvez ele acolha uma ou outra denúncia, enfim. Mas, na verdade, parece que é a absolvição. E se isso acontecer, a gente precisa de apenas mais um dos 2 próximos votos para que todos sejam condenados. Então, o Fux é quase que um voto vencido ali. Uma outra questão é que é bom que a gente tenha uma divergência, porque isso também vai, de certa forma,
vai acabar com essa ideia de que há uma perseguição jurídica contra os réus. E aí as pessoas falam, mas peraí, teve essa votação aqui do Fux, como é que houve perseguição jurídica se nós tivemos ali pelo menos um, né, da turma que discordou de tudo e que absolveu todo mundo e tudo mais. Então não é uma perseguição jurídica. Por outro lado, também mostra o que é a democracia e mostra o que é a lisura do processo jurídico como um todo. Significa que, não havendo essa unanimidade, como provavelmente também não haveria se tivesse levado para lá, provavelmente se tivesse com os 11 ministros, a gente teria pelo menos o Fux e os mais 2 ministros do Bolsonaro que iriam talvez ter a mesma postura. É importante a gente colocar isso. Houve, por intermédio desse voto, uma prova de que é democrático, que o processo está sendo respeitado, de que as divergências estão acontecendo e que as coisas estão caminhando como deveriam, ou seja, com a opinião individual de cada juiz. Ontem nós tivemos uma divergência entre 2 que condenaram. Né? Nós mostramos aqui no vídeo, eu trouxe um resumo do voto do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, e mostrei aqui, se você não viu o vídeo, deu um trabalho danado fazer aquele vídeo, vale a pena você acompanhar o resumo que a gente fez, porque eu separei todos os trechos da votação. Dessa vez eu procurei dividir para que o vídeo não fique tão longo e para que a gente possa apresentar os problemas de maneira mais específica para você entender. Mas as pessoas estão realmente preocupadas com algumas questões, isso dá margem, sim, para que o Trump possa aumentar, talvez, as suas ações. Outras pessoas acham que o Fux está fazendo tudo isso para fugir da lei Magnitsky. Outras pessoas acham que é por uma questão política. Existe uma série de questões que estão sendo colocadas e que estão sendo aventadas aqui. O resumo é esse por enquanto. Eu acho que até que a gente tenha o veredito, né, a gente tenha o voto final do Fux, não dá para tirar uma conclusão final também. Mas esse começo eu considero que traz esses estranhamentos porque exatamente o Fux, que seria uma pessoa que teria que ter mais coerência, já que ele não concorda com tudo, ele está baseado em questões que ele mesmo se contradiz, como a gente colocou aqui nos vídeos. Coloca aqui nos comentários o que você está pensando sobre esse voto do Fux, nesse primeiro momento, o que você pensa sobre tudo que está acontecendo, porque é um momento importante, é um julgamento histórico, isso vai estar nos livros de história por décadas, sei lá, por séculos. Então é importante a gente colocar essa questão aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like, por favor, e se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui no canal. É muito importante a sua inscrição, a gente está todos os dias trabalhando para você e acompanhando com muita seriedade esse momento histórico. A gente tem a dica especial da renda extra para você, apenas com seu celular. Você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser. A gente tem aqui, eu quero colocar um depoimento que eu acho muito bacana, porque a gente tem uma série de questões que a gente coloca aqui, né? Mas esse depoimento, que uma pessoa foi lá e comprou a sua máquina de lavar, comprou a sua mesa, eu acho esse depoimento bacana porque esse é o objetivo desse projeto, né? A Escola de Negócios, ela traz para você uma oportunidade para você ter uma renda extra e a oportunidade para você comprar alguma coisinha, e a gente está chegando agora no final do ano, quem sabe é um momento para você fazer uma viagem bacana, para você comprar alguma coisa nessa renda extra. Então observe esses detalhes que a gente sempre fala aqui, porque vale muito a pena. Se você quiser saber um pouco mais, eu mesmo explico tudo para você, é só você entrar no primeiro comentário fixado, tá bom? Temos aqui o primeiro comentário fixado, entra aqui e eu explico todos os detalhes para você. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Eu estou fazendo um projeto muito especial junto com os membros e com os apoiadores do canal. Então, se você puder nos ajudar no nosso Apoia-se, vai ser muito importante para você fortalecer esse projeto conosco. Dê essa oportunidade aqui para o nosso canal, sendo membro e sendo um apoiador do nosso Apoia-se. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É o valor que você puder. A gente sempre diz aqui em todos os vídeos, você não é obrigado a nada. É só se você quiser e se você puder. Eu sei que muitas pessoas querem que a gente continue trabalhando, querem que a gente continue produzindo vídeos aqui. E essas pessoas podem nos ajudar.
Então você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Eu agradeço do mais profundo do meu coração a todas as pessoas que nos ajudam aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com essa parte final aí da votação do Fux. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.